Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Maria reine em nossos corações. Reine em nossos corações. Que Deus conceda a você, meu irmão, minha irmã, as graças e as bênçãos do céu na sua vida. Você que vai entrando, que você compartilhe com teus irmãos, com teus amigos, nos grupos, né? Também envia para todos os teus amigos esse vídeo, né? Essa live. Então vamos invocar a Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos a ofensa, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixei cair em tentação, mas livrai do mal. Convido você a compartilhar, né? Convido você também a rezar a oração de São Miguel Arcanjo, nesse momento, pedindo assim a São Miguel Arcanjo para nos defender no combate. São Miguel Arcanjo defendendo o combate, sede nosso refúgio contra a maldade e cilada do demônio. Ordena-lhe Deus incessantemente vos pedimos, vós príncipe da milícia celeste, pelo divino poder principal do inferno Satanás, todos os espíritos malignos que anda pelo mundo a prender as almas. Sacra de coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacra de coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacra de coração de Jesus, tem de piedade de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, e a ti me confiou piedade divina. Sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Peço a você, meu irmão, a compartilhar, tá certo? Compartilhe você. Eu queria partilhar com você uma coisa interessante, que é a negação de Pedro. Está lá em Mateus 26, 69, 75, Lucas 22, 55, 62 e Marcos 14, 66, né? Então vou ler para a gente poder refletir essa mensagem da palavra de Deus hoje, né? Porque nós estamos vivendo, continuo falando que nós sempre estamos vivendo tempos difíceis. E em tempo difícil requer de nós muita luta, muito nesse desafio, nós buscar, né? Tentar vivenciar mais a graça de Deus. Porque a função do inimigo qual é? A função do inimigo é minar a força da pessoa. É tentar eliminar a fé dela. A pessoa sem fé, ela é como uma folha seca jogada pelo vento, cai em todos os cantos. Então o inimigo tenta minar a fé da pessoa, para que ela, perdendo a fé, ele possa agir naquela pessoa. Mas nós sabemos que Deus, que é a sua graça e a sua misericórdia, ele nos sustenta com o seu amor, com o vosso poder e com a vossa graça. E quantos irmãos e irmãs acabam, né, diante de algumas realidades da vida, deixando a graça de Deus, preferindo caminhar só. Nunca caminhe só. Quem caminha só acaba se desgastando, acaba cansando ou ficando no meio do caminho. Então a música do Padre Jonas, né, cantava muito essa música, dizia assim: não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, né? Mas vamos ver o que diz o Marcos, capítulo 14, versículo 66. Diz assim: estando Pedro abaixo do pátio, veio uma das criadas. Isso aconteceu após a traição de Judas e a prisão de Jesus.
quando Jesus se encontrava na casa de Caifás. Então ele vai dizer, né, falando, relatando exatamente essa parte, diz: então Pedro estava debaixo do pátio, veio uma criada do sumo sacerdote e lá fixou o olhar em Pedro, talvez reconheceu, né, olhou para ele bem, para Pedro, que se esquecia e disse: também tu estava com Jesus de Nazaré? Então aquela criada, ao olhar para Pedro e examinar ele, ela disse: tu também estava com o Nazareno? Jesus tinha sido preso, era um momento difícil, Jesus tinha sido preso e era um momento difícil para os apóstolos. Os apóstolos estavam vivendo um momento, vamos dizer assim, de angústia, de perseguição, de aquela coisa toda gerada no meio deles. O mestre foi preso, o mestre está sendo julgado, condenado, vai ser condenado. Então, ela disse: tu também faz parte. Estava com ele, com Jesus de Nazaré. 68, Pedro diz: Pedro, ele negou: não sei e nem compreendo o que dizes. Olha, a atitude do Pedro naquele momento de desespero, no momento que ele não refletiu, não pensou. Ele disse: nem conheço, não sei nem o que você está falando. Agora responde, né, você. Quantas vezes nós acabamos negando Cristo? Eu fico triste quando vejo em redes pessoas que dizem ser católicas, que negam Jesus Cristo, porque negar a igreja é negar Cristo. Não tem como não negar Cristo através da sua igreja. Então quem nega a igreja nega Jesus Cristo, porque a cabeça é Cristo, foi Ele. Ah, mas os homens fazem, sim. Quem aqui não é pecador? Jesus disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quantos de nós vivemos uma vida, muitas vezes, desonestas, muitas vezes, ferindo a dignidade do outro, ferindo o mandamento da lei de Deus? Quanto de nós, entrando na onda de muitos, acaba criticando a igreja, acaba criticando os sacerdotes. Lembre-se de Pedro. Pedro negou, sim, mas olha o que Pedro fez. Eu vou continuar a leitura para que a gente compreenda que devemos voltar atrás nas nossas atitudes, voltar atrás nos nossos pensamentos. Nunca fale mal da igreja, nunca critique a igreja, nunca critique um sacerdote pela alguma falha, pela alguma fraqueza. Saiba, da forma que você é tentado, os padres também são tentados, porque é eles que trazem Jesus Cristo para nós, é o sacerdote que gera Cristo para nós, através da ordem. As mãos do padre é que no outro de Maria, diz Santo Agostinho. E muitas vezes, batendo no peito, digo que eu sou católico, mas acabo falando mal da minha igreja, falando mal do meu sacerdote. Isso é uma coisa terrível.
É como que você falasse mal do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Como é que eu sou católico, apostólico romano e falo mal? Não posso. Nós temos que entender por que Pedro fez aquilo. Por que Pedro chegou ao ponto de dizer que nem conhecia Jesus. Você que tem a intimidade, que fez intimidade com Cristo, você também muitas vezes negamos. Mas Pedro teve a humildade. E eu quero dar continuidade. Ele diz no versículo 68, ele diz, ele negou, não sei nem compreendo o que quer dizer. E saiu para a entrada do palácio. O galo cantou. A criada que viram começou a dizer aos circunstantes, este faz parte do grupo deles. Então aquela mulher continuou na segunda vez dizendo, esse faz parte do grupo de Jesus. Este faz parte do grupo de Jesus. Mas Pedro negou outra vez. Depois que ali estava, dizia ele de novo, Pedro, certamente tu és o pois és Galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, não conheço esse nome de que falas. Observe, meu irmão, diante da negação de Pedro e diante da nossa negação contra a igreja, contra Cristo, porque a igreja pertence a Jesus Cristo. Quando ele disse Pedro, mas Pedro não negou. Mas vamos entender uma coisa aqui na leitura. Certamente, tu é daqueles do Galileu. Então Pedro começou a dizer, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra de Jesus Cristo, que havia dito, antes que o galo cante duas vezes, 3 vezes me negarás. Lembrou-se disso e rompeu em soluço. Quer dizer que naquele momento que Pedro refletiu, percebeu as palavras de Jesus Cristo, ele chorou amargamente, por causa que ele negou Cristo com medo, porque o Senhor estava preso, estava sendo julgado, e Pedro estava ali presente. E algum historiador vai dizer, estudiosos, diz com grande clareza sobre as 3 negações de Pedro. Quando Jesus vai dizer depois, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu conheces tu, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, minhas irmãs, da forma que Pedro negou 3 vezes, Cristo perguntou 3 vezes a Pedro se ele o amava, se ele estava disposto. O Senhor pergunta para você, meu irmão, você ama Jesus Cristo? Então, se você ama Jesus Cristo, defenda a causa do Senhor. Defenda esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, esse Deus compassivo, esse Deus de bondade. Defenda. Não faça como muitos, que quando começa a criticar, entra na mesma balada, no mesmo jogo. O inimigo ele tenta contaminar nossa mente, destupar nossa mente, para que nós perdemos essa fé,
porque a fé é a graça que nos impulsiona a Jesus Cristo. É fé. Eu creio naquilo que eu não vejo e acredito que Jesus está presente agora na minha vida, está presente na sua vida. Esse mesmo Deus, meu irmão. E quando Pedro nega Cristo por 3 vezes, e Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, apacenta as minhas ovelhas. E olha o que Jesus vai dizer, né? Em relação a alguns estudiosos, vai dizer que há 3 graus de amor: o amor filia, amor eros e amor ágape. O amor filia, amor de amizade, o amor eros, o amor terreno, o amor de Deus. Como foi que Pedro deu a sua vida? Analise todo o fato da história. Pedro deu a vida por amor a Jesus Cristo. Olha o que Pedro fez. Foi crucificado de cabeça para baixo. Quando foram crucificar Pedro em Roma, pelo império, pelos imperadores, que ele disse: eu não sou digno de ser crucificado da mesma forma que o meu mestre, que Jesus Cristo foi crucificado. Porque a lei romana, as pessoas que cometessem algum erro, que era julgado, eles eram condenados à morte, e morte na cruz. E Pedro não quis morrer e ser crucificado de cabeça para cima, então foi crucificado de cabeça para baixo. Aquele homem que negou, aquele homem que mesmo depois ele vai dizer: Senhor, eu te amo. E o amor de Pedro foi tão grande, tão maravilhoso, que deu a vida por Jesus Cristo. Voltando a nós, católicos, como é que se encontra a nossa vida como leigos? Não vou falar dos outros, falo de nós leigos. Como é o nosso amor a Jesus Cristo? O nosso amor à sua igreja, o nosso amor ao sacerdote, é o amor filia, é o amor eros ou é o amor ágape? O amor que dá a vida. Aquilo que Jesus vai dizer: marido, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela no alto da cruz. Esse é o amor que o Senhor nos chama a dar vida por essa igreja, a dar vida por Jesus Cristo, porque Ele deu a vida por nós. Por isso, meu irmão, nunca critique aquilo que você não conhece, nunca fale mal daquilo que você não sabe. Busque conhecer as fontes verdadeiras, porque nós estamos vivendo um tempo de muita batalha, de muita luta, e o pipocado é para todos os lados, e aqueles que forem mais fracos, mais fragilizados, são os mais atingidos na fé. Por isso, peça sempre ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, dai-me a fé de Sara, de Tobias, a fé da Virgem Maria. Meu irmão, olhe para a história da igreja. Essa igreja que nasceu do peito transpassado pela lança, do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Essa igreja que o Senhor disse lá em Mateus 16, ou é 17, Pedro, sobre ti eu edifico a minha igreja, e saiba de uma coisa, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e tudo que tu ligar na terra será ligado no céu, tudo que tu desligar na terra será desligado no céu. Meus irmãos, precisamos, com o coração jubiloso de alegria, com o coração voltado para Deus,
com o coração transbordando de alegria, colocar a mão no coração e dizer: Senhor Jesus Cristo, eu preciso a cada dia ser um cristão diferente, que testemunha a minha fé, mesmo diante que eu já neguei, que eu já fiz coisas que não deveria fazer contra a minha mãe, a Santa Mãe Igreja, mas quero fazer como Pedro, me consumir de amor por ela, me consumir de zelo por essa igreja maravilhosa, que nos alimenta da Eucaristia, que nos dá os sacramentos, que nos alimenta da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, e aqui eu estou vendo a Gardênia Costa. Compartilhe, Gardênia. Nós precisamos colocar o nosso joelho no chão a todos os dias e clamar o poder de Deus sobre as nossas vidas, clamar a bondade de Deus, clamar a misericórdia do Pai, porque nós estamos vivendo, meus irmãos. E aqui eu não quero simplesmente dizer uma coisa, mas se você pegar Mateus 25, Mateus 24, o que é que vai dizer no livro de Mateus 24? Ele vai falar, ele vai dizer para nós como nós devemos cuidar, porque o tempo é curto, né? Porque nós estamos vivendo um tempo sombrio, um tempo de insegurança, um tempo de medo. E ele vai dizer, lá em Mateus 24, eu queria pegar do versículo 15, quando ele vai dizer: quando vinde a estabelecida no lugar santo abominações da dissolução, que foi predita pelo profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27. O leitor entenda bem. Então os habitantes da Judéia, fuja para as montanhas, aquele que estão no campo, no terraço da casa, não desça para tomar o que está em casa. Aquele que está no campo, não volte para buscar as coisas, seus vestimentos. Ai das mulheres, e vai dizer das mulheres grávidas, amamentam, daqueles dias, rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, não seja no dia de sábado, porque essa tribulação será grande, como nunca foi vista, desde o começo do mundo até o presente momento. Nem jamais será, se naquele dia não fosse abreviado, a criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, daquele dia serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui Cristo, ou ali, não creias. A palavra de Deus está dizendo, meus irmãos, que levantará falsos profetas, que o tempo de provações surgirão. Assim como naquele momento Pedro foi provado. Mas olha o que Pedro fez. Pedro retorna e dá vida com amor e gratidão a Jesus Cristo. É consumido. Por isso que eu busco muito conhecer as histórias dos santos, porque me ajuda muito. Quando eu leio a história de São Maximiliano Kolbe, na Segunda Guerra Mundial, Padre Pio, outro grande gigante, Francisco de Assis, e tantos outros e mulheres de Deus que ofertaram-se. Quando você vai ver a história, né, de Catarina de Sena,
Santa Inês, São João da Cruz, Terezinha, Santo Antônio de Pádua, Santo Inácio de Antioquia, São Jerônimo, Santo Agostinho. Essa igreja, meu irmão, a igreja, como disse lá no início, semente de mártires, semente de novos cristãos. Para você ver, se eu não me engano, acho que foi Diocleciano, um grande perseguidor aos cristãos, né? Que perseguia. E hoje nós estamos vendo pessoas perseguindo, pessoas criticando, falando mal. Saiba que a igreja, através dos sacerdotes, através da hierarquia, através desses homens e mulheres que ofertaram a sua vida, a igreja é aquilo que Jesus vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós devemos sempre colocar o joelho no chão e clamar e pedir a Deus pela vida dos nossos sacerdotes, orando, clamando o poder de Deus. Porque, meus irmãos, se o próprio Jesus foi perseguido, imagine os servos do Senhor. Por isso eu digo para você, seja incansável, seja uma mulher guerreira na oração, seja uma mulher guerreira no combate espiritual. Ore, reze, coloque-se diante de Deus como grandes mulheres de oração. Que a sua oração não seja oração de lamúria ou de reclamações, mas seja oração de louvor a Deus, de gratidão a Deus por tudo que Deus tem realizado e feito nas nossas vidas. A você, meu irmão, minha irmã, você precisa entender que vamos passar por tudo isso. E passando por tudo isso, fortalecerá, como diz lá a palavra, lá em Eclesiástico, quando vai dizer em Eclesiástico, o que é que ele diz em Eclesiástico? Capítulo 2 de Eclesiástico. Olha o que vai dizer. Capítulo 2 de Eclesiastes diz assim: meu filho, se entrarem para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Permanece firme na justiça e no temor. Humilha teu coração e espera com paciência. Dá ouvido e acolhe palavras de sabedoria. Não te perturbe no tempo da infidelidade. Sofre as demoras de Deus e dedica-te a Deus. Espera com paciência no Senhor. Confiança, paciência e confiança em Deus, pois é o Senhor que reinará sobre as nossas vidas. É Ele, é o Senhor das nossas vidas, da nossa história. Por isso coloque sempre diante de Deus a tua vida. Coloque sempre diante de Deus a tua história. Coloque diante sempre de Deus a sua miséria, a sua fraqueza, e peça ao Senhor a libertação. E eu peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que derrame sobre o coração dessa tua filha, desse teu filho agora. Levante ele com o poder do Espírito Santo. Levante com o poder da graça de Deus
como está aqui em Eclesiástico. Paciência, confiança no poder e na graça de Deus. No versículo 5 ele diz: pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. O homem é agradável a Deus pelo caminho da humilhação. Quando for humilhado, quando for caluniado, glorifica o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por tudo. E assim, nesse momento, eu quero rezar essa Ave Maria, pedindo à Santa Mãe de Deus que rogue diante do seu Filho pela tua causa, pela tua necessidade. Ave Maria, cheia de graça, Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que a graça e a paz de Deus Pai, em nome do nosso Jesus Cristo, nos abençoe a cada instante. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Compartilhe antes de você sair, tá bom? Meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Que essas palavras sejam sinal para você. Que ela seja graça na sua vida. Para que você permaneça fiel. Diante da tempestade, diante das tribulações, seja fiel à Santa Mãe Igreja, a Jesus Cristo, na tua vida de oração. Um forte abraço, que Deus te abençoe.